Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante que ainda é pouco falado, que é sobre a interferência da saúde bucal na nossa saúde como um todo. Vamos conversar com uma dentista biológica, Gilian. Vamos esperar o pessoal entrando um pouquinho. Gente, quem for entrando, oi Lu, manda por gentileza para os contatos. Oi Eda, manda para os contatos, avisa que a live está começando. Curte a live, coraçãozinho. Marielle, para a gente poder ter o maior número de pessoas aqui para a gente falar sobre a saúde bucal e a interferência na nossa... Ixi, o que a Juliana tá me ligando aqui? Tem, pessoal? Estão me vendo bem? Tá. Ana Carol Machado. O que acontecem ao vivo, né? Que estranho. Então vamos só esperar a Gilian entrar. A Gilian é dentista biológica e eu comecei a me interessar por esse assunto da odontologia biológica quando eu comecei a estudar um pouquinho mais da parte da medicina integrativa associada, ou a gente entrou associada à oncologia. Então nós vamos falar um pouquinho disso daqui. Vamos aceitar a Gi aqui. Pessoal, vão mandando para os seus contatos para a gente aumentar o número de pessoas na live. Oi, Gi. Oi, doutora Ana, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem, e e você? você? Nossa, deixa eu colocar aqui um filtro. Aí, agora eu tô me sentindo bem. Tudo bem, Ah, tudo ótimo. Bem feliz aqui de estar contigo nessa live, falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é a nossa sim. saúde bucal e qual é a relação com os nossos órgãos, com a nossa saúde global aí. Esse é um assunto que já estava na minha listinha para abordar aqui nas lives há algum tempo. Eu estava começando a explicar para o pessoal que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse assunto quando eu comecei a estudar a parte da medicina integrativa associada à oncologia. Então, a primeira vez que eu vi uma palestra de uma dentista biológica e ouvi falar sobre odontologia biológica, você veja, mesmo já estando trabalhando com medicina integrativa, a odonto ainda era uma área que ficava à parte, né, da gente ali. Então, quando eu fui fazer a pós de oncologia integrativa, é que eu tive uma palestra com uma dentista que explicou o que era odontologia biológica e aí chamou a atenção para a relação de duas coisas que eu acho legal a gente abordar aqui hoje. Primeiro, a boca como foco e fonte de causa ou manutenção de uma inflamação crônica silenciosa ou subclínica, né? Porque silenciosa nem sempre ela é, na verdade ela é muitas vezes escancarada, a gente que não enxerga. E também a boca, os dentes, né, vamos dizer assim, contando uma história da nossa vida. Muitas vezes você consegue saber parte da história de vida da paciente através do que os dentes estão te mostrando, né, Gi? Você sabe, Ana, que eu tenho dito isso para que as pessoas elas compreendam. Quando eu me deparo com algum profissional da área, né, ou médico, ou até algum dentista que ainda não teve contato com a integrativa, seja ela medicina integrativa ou odontologia integrativa e biológica, eu sempre começo falando o seguinte:
Sabe aquela palavra que todo mundo diz, quando diz assim, vidente? Que você imagina vidente, você é uma bola de cristal, e você vai ver o futuro, você procura uma cigana para ver o seu futuro, o que vai acontecer contigo daqui a um tempo. Essa palavra vidente, ela tem uma origem, que é de vedente. Por quê? Porque através dos dentes, se você estiver bem preparado dentro de uma medicina dentária, né? Uma medicina dentária que você tenha essa compreensão que não existe separação da boca, não existe separação dos dentes com o restante do corpo. Muito pelo contrário, a boca, ela fica no meio entre o cérebro e o seu coração. Então ela já está no meio. Então ela já está ali nesse caminho, né? Então, quando a gente fala assim, os dentes, como observar doenças através dos dentes, eu trago a vidente e eu corrijo. De qual forma? Dizendo, não é vidente, é vedente. O vedente é aquele profissional que vai fazer uma análise odontológica, ele vai verificar dentro da cavidade bucal se tem alguma interferência bucal. Se esse dente está correlacionando com alguma doença ou está mantendo alguma doença, né? Aquela doença ali, aquela causa, sabe, idiopática, que você olha para o paciente e diz assim, não, isso aqui é de origem desconhecida. Procura na boca. Procura na boca, porque ali na boca possivelmente existe uma interferência. Porque a causa desconhecida quer dizer assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Então, a causa é desconhecida. Vamos trabalhar aqui mais a sintomatologia, mas a causa eu não conheço. Por quê? Porque a causa é uma interferência odontológica que vai estar na boca. Então, quando você acabou de dizer assim, não, você é capaz de analisar uma boca, tal. Então, assim, eu já coloquei isso, eu coloco na cabeça do profissional. Vedente. Não é um dentista. Ele é um vedente. Ele tem que entender de medicina dentária. Compreender cada dente que tem dentro da boca como se fosse um fusível de alerta. Sabe o fusível daquele carro maravilhoso? Aquele teu carro que você comprou, que você guarda na garagem. Até a gasolina você escolhe para colocar no seu carro. Se você não abastecer aquele carro e não cuidar daquele carro, você não tira ele da garagem. E os dentes são como um fusível daquele carro. Antes daquele carro parar, antes daquele carro estragar, vai acender o fusível ali, vai queimar o fusível. Se você identificar o fusível ele é um mecanismo de segurança para dizer assim, ó, resolva, porque senão logo vai ter um problema em tal lugar. Se for um carro, pode ter um problema na parte elétrica, pode ter um problema no motor. Se for um ser humano, um ser vivo, e já tem um problema odontológico, ele futuramente vai ter um problema. Ou cardíaco, ou um Alzheimer, que a gente sabe que tem bactérias já na boca, já em lâminas de histopatologia, correlacionando já estudos científicos que tem porfiromonas gengivales em lâminas de pacientes com diagnóstico de Alzheimer. Então, assim, é disso que a gente fala, vedente. Vidente, transformamos para vedente. Os dentes são órgãos. Cada dente significa um órgão. Então, nós temos dentro da nossa boca vários órgãos, vários. Cada dente é um órgão. Esse órgão, ele recebe uma irrigação sanguínea do sistema, vem para esse dente como se fosse um cano, né? Se a gente para o paciente entender, ou o profissional que está entrando na integrativa, ele tem que ter uma compreensão de como funciona mecanicamente.
mecânica aqui é irrigação sanguínea, o aporte sanguíneo que vem trazer nutrição para a cavidade bucal. Vem irrigar cada dente através de um sistema circulatório. E esse sistema circulatório, ele traz nutrientes, entra dentro desse dente, leva nutrientes, porque esse órgão precisa de nutrição também, como qualquer outro órgão. E o nutriente entra e também sai. Ele circula e sai, levando o que tem dentro desse dente. Nós temos daí outro sistema de alerta, que são o sistema linfático. Nós temos as linfas. E as linfas, nós temos muitas linfas aqui na região de cabeça e pescoço. Na região aqui de parótida. Nós temos na região do pescoço, comunicando a região de pescoço com o axilar. Com o axilar comunica com a mama e vai. E assim o sistema linfático. O sistema linfático da cabeça e pescoço é o lixeiro de uma cidade. Ele está ali para trabalhar. Ele está ali para pegar esse lixo, pegar todo esse sistema que não está funcionando adequado e tirar, e quer tirar do corpo. E quer mandar embora. E quer mandar embora. E quer que isso saia mais rápido possível. Porém, se é um dente, uma infecção crônica, ela não para. Primeiro, se o dente é tratado canal, não tem sintoma. Não dói. Segundo, a boca, nós temos... aqui é uma questão de sobrevivência. Então, assim, quando vai doer, quando for doer um dente, quando você for ter um problema odontológico, um problema dentário, é porque já é sério. Porque já te limita a abrir a boca, já te limita a alimentar. Então, isso já não começou hoje e vai manifestar amanhã. Isso é ao longo de anos. Hoje é mais ou menos como a gente poderia dizer que a odontologia biológica seria uma odontologia que tenta integrar a boca com o corpo, né? E na medicina convencional, muitas vezes a gente espera o paciente ficar doente, aparecer com uma doença e não vê os sinais que o corpo está dando lá antes. Então, a gente pode dizer que na odontologia biológica é a mesma coisa. Você vai estar atenta para essa saúde bucal, para esses dentes, o que, né, que linfa que está passando ali ou saindo dali, se esse dente está irrigado ou não, e como isso vai se conectar com o restante do corpo, aumentando a chance de doenças ou prevenindo doenças da maneira que eu mantenho essa saúde bucal. A gente vai enxergar a odontologia biológica dessa maneira? Se você tiver com um profissional integrativo e biológico, porque são duas áreas separadas. Né? Qual é a diferença, Gi? O dentista integrativo é aquele dentista que veio de uma formação antroposófica. Então, a gente tem a antroposofia odontológica, que é a área de especialização regulamentada pelo nosso conselho, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então, ele concluiu a odontologia, foi lá, fez uma especialização em odontologia antroposófica e uniu a odontologia à antroposofia. Ele começa a olhar para esse paciente as questões mentais, as questões emocionais. Ele começa a perceber que a boca, ela faz parte, sim, do corpo como um todo. Ele é aquele dentista que ele entende que a digestão, ela inicia no momento que você segura o alimento na mão, porque nós temos umas digitais aqui na mão que sente a textura, começa a salivação aqui pelas glândulas que a gente tem dentro da boca. Quando a gente olha para um alimento, o nosso cérebro processa aquele alimento, começa a produzir saliva já para te dar o desejo de se alimentar. É aquele dentista que tem esse conhecimento já, que já é muito abrangente. Ele também compreende e já entende que essa digestão que começa na boca, se falta dentes num paciente, falta um dente aqui do lado direito,
o paciente vai mastigar mais do lado esquerdo, o estômago vai receber esse alimento, não vai estar bem digerido, o suco gástrico, as pepsinas ali, vai ter que produzir mais. E daí ele começa já a ter todo um raciocínio. Vai sair do estômago, aí foi um alimento com mais gordura, a bile vai funcionar. Então ele já começa a ter essa noção integral do processo digestivo. Esse é o dentista integrativo. O dentista biológico, ele é um dentista de uma formação que nós não temos aqui no Brasil ainda. Nós não temos uma escola de dentistas biológicos regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, porque é uma especialidade que no Brasil não tem. Porém, nos Estados Unidos, para quem já está um pouco mais adiantado, nos Estados Unidos você tem uma associação dos dentistas biológicos. O que é um dentista biológico? Um dentista biológico, além de ter o conhecimento do dentista integrativo, ele buscou alguma formação médica para entender fisiologia, para entender farmacologia. Ele tem que saber. Ele tem que entender. E ele vai entender de materiais. Qual material tem BPA? Por que que eu não devo colocar dentro de uma boca um material que vai liberar uma substância que vai mimetizar um hormônio feminino, por exemplo? O que esse BPA vai ocasionar no receptor desse paciente, no receptor hormonal? O que eu vou fazer para remover esse BPA desse paciente e desocupar também esse receptor, o qual eu ou um colega de profissão utilizou um material que hoje o paciente faz um exame, tá lá, um hormônio estrona que não era para estar alterado, tá. O profissional não consegue diminuir e volta, não consegue reduzir, não consegue, o médico não consegue trabalhar. Então, o biológico, ele também tem esse conhecimento, tem que buscar. Ele tem que buscar, ele tem que ver onde tem, ir lá fazer o curso, e vai e conversa com colegas fora do Brasil. É necessário trabalhar com materiais seguros. Materiais seguros. Porque, na verdade, hoje, o tempo todo, a gente está exposto a substâncias tóxicas que interferem com os nossos hormônios, né? Não só com estrogênios, mas com hormônios tireoidianos, com o nosso eixo, né, da hipotálamo, hipófise suprarrenal, que produz cortisol. Então, o tempo todo a gente está exposto a substâncias que são disruptoras endócrinas, que está presente no agrotóxico, no pesticida, na poluição, no metal pesado, às vezes na água que vem com metal pesado que a gente come, na maquiagem, no cosmético, tudo, o tempo todo. Então, assim, se ao menos a gente conseguir minimizar, né, a via dente aí, via boca, quando eu for colocar alguma coisa dentro da boca, eu for ter esse cuidado, né? Que a Gilian tem esse cuidado de que material que eu estou colocando ali, se aquele material vai liberar alguma substância tóxica ou não, né? Se é seguro aquilo ali ficar ali para, sei lá, para sempre, né? Porque normalmente é para sempre. E, infelizmente, a gente ainda vê muito, né? Dentista falando que não precisa remover nem sequer as amálgamas, né? Tem gente que eu pergunto, tem amálgama na boca? A pessoa fica me olhando com uma cara de um ponto de interrogação, tipo assim, o que ela está perguntando? Amálgama, boca? Então, às vezes a pessoa nem se liga que tem amálgama na boca. Amálgama, aquela substância, né? Para os mais jovens aí, talvez não tenham pego a amálgama. Graças a Deus diminuiu, pelo menos na colocação, mas eu sei que ainda existe, né? Amálgama é uma liga de metais que coloca em obturações da boca, mas o principal metal que tem ali é o mercúrio. E aí eu falo para vocês, hoje você não pode nem fabricar mais um termômetro
que tem mercúrio dentro. Não pode, não existe mais. Se você quiser comprar um termômetro de mercúrio hoje, você não consegue, porque não tem, não pode, é proibido. Mas na boca da pessoa tá tudo bem ter mercúrio. Não é esquisito isso? A gente não tomar cuidado com aquilo que a gente põe dentro do nosso corpo, que a gente põe dentro da nossa boca. Ah, mas o mercúrio é inerte. Eu vou pedir para você explicar isso. Até aonde eu estudei e sei, cada vez que você esquenta esse mercúrio, ele vai liberar. Você está mastigando, você pode ter atrito, você está esquentando esse mercúrio, você está aquecendo, você está atritando. Então, você está, sim, liberando partículas de mercúrio no organismo. Então, para começo de conversa, sempre que a gente fala na medicina integrativa, né, para regular inflamação, o primeiro item da regulação dessa inflamação é o remover, o retirar, né? Então, retirar alimentos inflamatórios. E aí, a boca passa por esse retirar também. Eu retirar metais tóxicos da minha boca de maneira segura. E daí que eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal como fazer isso, porque eu também já tive pessoas, eu tirei as amálgamas. E como que foi? Eu pergunto, como que foi? Você fez algum preparo antes? Durante a remoção tinha alguma coisa? Você cuspia em alguma coisa separada, isolada? Quer dizer, está indo o mercúrio para o meio ambiente, né? Você está engolindo o mercúrio, aquela fumaça que gera, as pessoas estão respirando o mercúrio ali. Então, todos esses cuidados que às vezes não são considerados dentro da odontologia convencional, na odontologia integrativa e biológica, isso se toma muito cuidado, né, Gi? Ana, a gente fala assim, uma iatrogenia. Porque se você não for trabalhar dentro de uma boca para melhorar a situação do paciente, então você não deve nem trabalhar. Porque se você não puder ajudar o paciente, então não atrapalhe. Não atrapalhe como? Utilizando materiais que são tóxicos. Graças a Deus, a gente consegue dosar o mercúrio, consegue dosar alguns metais, a gente tem testes de biorressonância para ver se o paciente está contaminado, né? Existe um nível de aceitação de contaminação de mercúrio dentro do organismo. Para mim, o nível de aceitação é 0. Eu acho que tem que ser 0. Você levar mais próximo de 0 possível. Então, é claro que existe muita contaminação que atrapalha nossos hormônios, que atrapalha nossos receptores, que a gente não tem controle, né? Você tem coisas que você não tem controle. Você sai na rua, você aspira, mas tem coisas que você tem controle. E se você se depara com um paciente, que já é um paciente, que ele tem um gene para predisposição a uma doença, é um paciente que você se depara com ele. Eu digo assim, sabe qual é o teste genético melhor que existe? É você olhar como dentista para o seu paciente e falar para ele assim, quais são as doenças que os seus parentes morrem? Quais são as doenças que tem na sua família? Já é um padrão para você dar um início, um start, porque daí você vai avaliar a cavidade bucal do seu paciente e você já sabe. Você já sabe, aqui eu posso acender um gene utilizando tal material. Eu posso acender um gene se eu aplicar um flúor aqui. A família dele já tem tendência a ter tireoidite de Hashimoto. A mãe dessa pessoa já toma, já não produz hormônio da tireoide, ou já removeu a glândula. É um paciente que eu tenho que orientar que ele não deve consumir flúor. Com flúor, para ele, vai atrapalhar todo esse mecanismo também. Porque o paciente, ele não sabe. Mas a hora que você dá uma orientação para ele, ele volta para você sabendo muito. E eu tenho me deparado com pacientes assim que é muito bom atender esse público. É um público que é muito exigente. Você não se escapa se você não souber. Você não se escapa, porque eles sabem muito. E eles
compreendem muito porque eles já leram muito. Então, eles já trazem, ó, eu não quero flúor, eu não quero metal, eu quero remover o amálgama, mas antes eu quero fazer um preparo, porque existe um preparo para um protocolo. É um protocolo para uma associação americana que você tem todo um método para remover o amálgama de forma segura, né? O que é a forma segura? Proteger o profissional, no caso, aqui sou eu, então me proteger primeiro, porque senão eu fico doente, porque o mercúrio ele é volátil. Então ele aspira, ele vai para o pulmão, ele fica ali no pulmão, ele é muito volátil, ele fica no ambiente. Então, primeiro protege o profissional e você protege o paciente como? Primeiro, você tem que se documentar. Dosagem urinária dos metais tóxicos, para o paciente ele olhar, ele ver, ó, olha aqui a tua dosagem de mercúrio, o que eu consegui captar. Porque ainda tem regiões no cérebro que eu não consigo através dos exames. Mas olha aqui, olha a tua dosagem de mercúrio antes de eu remover o teu amálgama. Você vai fazer um preparo, a gente tem um kit detox. O que tem nesse kit detox? Esse kit detox tem espirulina, coentro, tem zeólita, clorela. Tudo. Então a gente monta um kit, já existe um kit remoção segura do amálgama. Então o paciente ele faz esse preparo primeiro. Você já pediu a dosagem dele, no que você conseguiu captar. Aí você faz esse preparo dele de 15 dias, tomando uma suplementação. Quanto tempo antes você começa a se preparar? 15 dias. 15 dias. Tá. Também doutora Ana, depende muito do nível sanguíneo, do que a gente conseguiu captar, né? Se está um nível alto, se está um nível médio de mercúrio. Então, você vê a idade do paciente, tem tudo isso, né? Porque às vezes tem uma metabolização mais lenta, é um processo de quelação. São essas substâncias, elas fazem um sequestro ali, né? Porque às vezes tem algum pessoal aí que não entende, mas assim, ó, vou explicar. Quando você toma esses suplementos, eles têm um poder de carreamento positivo, que ele se liga nesses metais ali que são negativos. Então, o que acontece? O paciente toma, ele vai lá e sequestra, ele gruda nele, traz para o sangue. O paciente tem uma reação, que é de Hersheimer, porque quando você traz esse metal, então o paciente tem um pouco de náusea, um pouco de tontura, que você também tem que estar preparado para cuidar disso. Você tem que avisar o paciente que ele vai ter isso, porque senão vai... Nossa, fui lá, tô piorando. Eu comecei um tratamento com um dentista biológico integrativo. Nossa, eu vomitei, eu fiquei de cama o outro dia, porque tem essa reação já. Porque tá tudo parado, você começa a mexer ali em receptores e você traz tudo aquilo de novo para o sangue, dá essa reação de Hersheimer e o paciente apresenta o efeito do sintoma, que vai começar a excreção ali, né? Então, aí você também colhe a urina nesse momento, se você quiser. Você também pode colher, olha que bacana. Que legal, não sabia. Você também faz a dosagem, você dosa também a urina, você dosou antes, durante o processo, para você conferir esse processo de excreção. Tá aumentando, porque na urina você espera que aumente, né? Tem que aumentar, a quantidade que vai na urina. Vai aumentar. Durante o processo você vai aumentando. Então, esse é o parâmetro que nós temos que trabalhar. Você tem que entender que um dentista integrativo é assim, um dentista integrativo e biológico, com uma formação ainda que entende de metabolismo, leitura de exame, qual exame solicitar, ele vai fazer isso. E aí você acompanha e você chega para o paciente aqui, ó. Pede gráfico no laboratório, né? Fala assim, ó, ele vai fazer exame, mas daí você me manda o gráfico evolutivo dele. Porque é muito melhor a gente conversar com o gráfico evolutivo, assim, um do ladinho do outro, né? Ó, olha aqui, ó, data quando a gente começou, como que tá hoje, e agora você cuida disso aqui. Você leva e nós vamos anotando na tua consulta, no teu retorno comigo. A gente você vai trazendo, eu vou anotando aqui para você.
E a gente vai reduzindo e acompanhando a melhora de saúde desse paciente. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesses processos de quelação, né, para alertar o pessoal para não usar esses quelantes assim, sem o acompanhamento, né, porque muitas vezes você faz a quelação de metais pesados, mas você também quela alguns metais, alguns nutrientes que são importantes. Então, por exemplo, o ferro é um metal, mas você não quer diminuir o ferro, né? Muitas vezes você não quer diminuir o complexo B. Então, tem que cuidar, porque às vezes nesse processo de quelação, dependendo da intensidade dele, do quanto a gente precisar quelar, a gente tem que, junto com isso, também proteger o fígado, né? Porque tudo isso vai estar passando no fígado, vai estar metabolizando ali, e repor esses nutrientes que são essenciais e que eu não quero quelar. Você acaba tendo que repor junto, aumentar a hidratação, tem que ser uma fase que eu tenho que estar me hidratando muito, porque vocês viram que boa parte sai pela urina, né? Para daí realmente estar com o corpo preparado para fazer essa remoção segura das amálgamas, né? É esse o processo. O processo de quelação também a gente compreende que algumas vezes é necessário fazer por via EV, endovenosa. E daí é um outro parâmetro. Você tem que fazer e já repor. Você já tem que devolver os minerais desse paciente. Então, olha como é necessário você fazer um tratamento mais bem orientado. Fazer um tratamento da forma correta. Por quê? Porque você pode depletar também o paciente de minerais, né? Você pode, e você tem que estar preparado para trabalhar com isso, se você for um dentista integrativo e biológico. Alguns dentistas, eles têm médicos, né, que trabalham juntos, né, ou o paciente já vem encaminhado de um profissional que está acompanhando, de um médico que já está cuidando disso. Com as mulheres, a gente tem uma rotina, sabe, doutora Ana? Assim, a gente se depara muito com pacientes que têm deficiência, ferritina muito baixa, e também essa ferritina baixa já traz um mecanismo de uma tireoide que já não está funcionando igual. É tudo a mesma via. É a mesma paciente que está intoxicada de flu, sabe? Aquela paciente que está intoxicada de metal, que está com a ferritina baixa, que está com a tireoide funcionando ruim. É aquela paciente que tenta suplementar a ferritina por via oral, não consegue, tem náusea, tem vômito, o estômago começa a doer. Aí você tenta pela via endovenosa, o paciente passa mal durante a suplementação com soro. É a mesma pessoa quase sempre. Isso é uma coisa assim que uma hora tem que parar e estudar e publicar e ver, porque é o mesmo público. Então você pega essa paciente, começa um tratamento odontológico ali, tranquilo, começa a remover esses amálgamas lentamente, não é tudo de uma vez. Você faz um teste, remove uma restauração de amálgama, porque sabe quanto tempo fica uma restauração de amálgama numa boca? 30 anos, 40 anos. E eles chamam de recheio de amálgama, não é restauração. Nos Estados Unidos, a gente fala recheio de amálgama, porque o amálgama ele é um material barato, ele é 50% de mercúrio, volátil. E os outros 50%, ele tem ali chumbo, limalha, para fazer com que ele fique, adquira aquela dureza. Só que o amálgama, ele é verdade, quando eles falam que o amálgama está preso ali. Só que ele está preso até ser aquecido. Ou até ele encontrar o seu antagonista, que é o dente de cima, e encostar. Então, ele encosta ali no antagonista, então ele já libera. E a outra questão que ninguém fala, mas eu não vou me calar, que é a questão dos pacientes cremados. Cremados. Cremados.
Tem Então, muito. conta, fala que eu não sei isso daí. O que você vai falar? Porque você tem amálgamas na boca. A pessoa nunca tem um só. Amálgama é que nem pombo numa praça. Você nunca viu um pombo sozinho. Hum. Você passa, tem um pombo, mas daqui a pouquinho já tem outro do lado. E é assim. Então a pessoa geralmente foi para um dentista, fez uma restauração de amálgama e foi o mesmo dentista, já fez todos, assim. É um vizinho do outro. E esses pacientes, hoje, amálgama aí, pacientes com 70 anos, 80, hoje a pessoa quando é cremada, esse vapor de mercúrio ele volatiza para o ar. Não é só toda a decomposição do paciente, mas volatiza, não tem filtro num crematório que segura o mercúrio. Pelo menos eu nunca vi ninguém falar. Não tem. E assim, olha como já o pessoal da odontologia biológica já vê. Já vê que o dentista ele atrapalha, sabe, o meio ambiente. Porque vai esse mercúrio vai para a nuvem sobrecarrega, chove, cai lá pro peixinho, coitado, que não tem nada a ver com o negócio. Então, assim, é todo um sistema que o Conselho Federal de Odontologia já tem falado. Os dentistas que não ouviram isso é porque não estavam no congresso ou não entraram na sala que estava tendo essa palestra. Porque teve. Está salvo no YouTube. Existe a palestra, entendeu? Ninguém precisa me perseguir, nada, porque eu só estou falando que está no YouTube. Se você entrar ali no YouTube, a palestra está ali para quem quiser assistir. Entendeu? A ONU já determinou que pare com isso. Pare de utilizar mercúrio em lâmpadas fluorescentes, em restaurações odontológicas. Então, nós estamos falando, olha que quanto assunto dá. A gente já está aí há um tempão falando apenas do mercúrio. Olha o que é a odontologia, né? O que é a odontologia? Por que esse corpo está doente? Por que essa paciente não sara? Por que ela caminha, melhora e daqui a pouco volta para o consultório do médico de novo, com um sintoma de recorrência? O médico já pede para o paciente ir no dentista, mas não, eu fui no meu dentista, né? Isso acontece muito comigo, muito, né? Às vezes eu pergunto ali para a paciente na primeira ou nas primeiras consultas ali sobre, né, se vai ao dentista regularmente, dou essa investigada se tem amálgama na boca, se tem algum tratamento de canal, se tem algum implante. E muitas vezes quando eu peço, né, para ir a um dentista biológico, não, mas eu já tenho no meu dentista, eu já fui esse ano, eu já fiz. Muitas vezes as pessoas acham que fazer a remoção da amálgama é uma coisa estética, né? Só porque você quer pôr uma restauração da cor do dente e não ficar com aquela restauração escura. Mas não tem nada a ver, nós não estamos falando aqui de odontologia estética, nós estamos falando de odontologia biológica e como esses materiais biológicos dentro do nosso corpo, dentro da nossa boca, podem interferir com o nosso processo de saúde, podem funcionar como disruptor endócrino, pode alterar a nossa formação de hormônios ou a ação dos hormônios no nosso organismo, né? E aí, Gi, eu queria aproveitar, porque por incrível que pareça, já são quase 8h15, a gente vai ainda, né? Queria aproveitar e pedir para você definir um conceito que eu fui aprender também dentro da odontologia biológica, que são os campos interferentes. Então, claro que a gente tem campos interferentes que não são só na boca. Eu costumo explicar assim para os meus pacientes. Nosso corpo é energia, né? A gente tem energia no corpo, a gente tem uma liberação aí de ondas de energia, né? Eu tento explicar assim de uma forma mais leiga. Tudo que bloqueia essa circulação de energia pode ser um potencial causador ou atrapalhador de um processo, né, de doença. Pode ser muitas vezes a gota d'água para eu acabar
desenvolvendo uma doença. Então, campos interferentes não necessariamente vão vai promover uma doença, mas pode promover uma dor crônica, por exemplo. Então, só para dar um exemplo de campos interferentes que não estão na boca, porque daí a gente vai falar dos campos interferentes bucais. Uma cicatriz é um campo interferente. Uma prótese de mama é um campo interferente. Uma prótese de fêmur é um campo interferente. Uma tatuagem é um campo interferente. Até mesmo metais, brincos, né? Hoje esses, como é que chama esses reloginhos aí, né? Que fica o tempo todo ali, pipi, e chamando a pessoa, ali onda eletromagnética o tempo todo. Então, celular está perto de você ali, é um campo interferente. Então, tudo isso são coisas que interferem com o nosso fluxo energético e pode ser um atrapalhador aí no nosso processo de saúde, né? Porque aqui nós estamos sempre pensando em manutenção, promoção da saúde global como um todo. E a boca é um grande concentrador, né? Um potencial concentrador de campos interferentes, né, Gi? Então, explica da sua maneira aí o que é campo interferente, quais são os campos interferentes que você tem que buscar na boca. Campos interferentes, eu vou explicar de uma forma que uma criança consiga entender. Porque é assim que tem que ser, para entrar na cabeça e compreender. Eu digo assim, se você sair agora de Curitiba, pegar a BR, teu objetivo é chegar lá em São Paulo para socorrer um paciente. Vai sair uma ambulância de Curitiba pronta para fazer um socorro lá em São Paulo, uma remoção. Só que quando ela sai de Curitiba, tá tudo bem, ela vai. Chega em Registro, um caminhão tombou e a estrada está parada. Tá tudo parado, tá tudo impossível de continuar. A ambulância vai ter que parar, ela vai ter que esperar e o socorro lá vai ficar atrasado. Enquanto essa ambulância não chegar no local para fazer a remoção daquele paciente que está lá, para trazer para onde precisa, lá não está havendo cura, não está havendo socorro, porque na metade do caminho, o processo neuronal, essa ambulância chama via neuronal, sistema elétrico do nosso corpo. É o neurônio aferente que está indo. Então, a ambulância chama neurônio aferente, ela precisa chegar em São Paulo. A doença está lá, é o paciente que tem que ser removido. Só que ela chega em Registro para tudo. Nem a FEB, que é para ir, e também ninguém consegue vir, que é eferente. O paciente está lá. Ele está sem socorro, ele está sem cura, ele está sem solução. Trazendo isso para o organismo humano. Nossa pele tem várias camadas. Dependendo da cirurgia que é feita, pode ser uma cirurgia na primeira camada, na derme, pode ser mais profunda, pode chegar a nível muscular. Então, esse campo interferente é uma cicatriz. Inicialmente, essa célula ela tinha uma forma, ela tinha um estilo de ser e não tinha nenhum bloqueio ali. O neurônio aferente ele poderia ir. A parte elétrica desse neurônio podia ir facilmente para lá. Dependendo da profundidade que você tem uma cicatriz, você pode até atingir as vias motoras, não só as sensitivas. A terapia neural, nós trabalhamos mais na via sensitiva neuronal, não na via motora. É claro que se você tem um paciente que tem uma interferência profunda, é um processo, acontece muito em cesárea, sabe? Às vezes é uma cesárea que cicatrizou muito difícil, que aquela cesárea teve um processo inflamatório, que nas pontas, assim, onde ficam os últimos pontos ali, teve um processo de queloide. É aquela paciente que tem um problema ali, sabe? Uma bexiga hiperativa. Fica mandando aquela informação para o cérebro, elétrica, tipo descarrega a bexiga, descarrega. É a informação elétrica. Ou vai hiperativa, ou também não volta.
Ou é aquela paciente que não consegue segurar a urina, por exemplo. Vai dar um, sabe? Então, tá tudo interligado. E isso nós chamamos de terapia neural. É um processo o qual nós conseguimos melhorar esse campo interferente. É como desfazer essa cicatriz. Porque a procaína... É o guincho que vai chegar ali e tirar o caminhão que capotou. É o guincho que vai tirar o caminhão que capotou e vai permitir que o sistema volte lentamente a cumprir a sua função elétrica, a sua via normal. Então você consegue mandar a informação que tem que chegar lá no cérebro, processar e retornar rápido. Você vai ali tirar, a terapia neural vai tirar o caminhão tombado para a via começar a voltar a ter o seu fluxo normal. E o campo interferente pode ser uma cicatriz, pode ser cicatriz de vacina. A primeira cicatriz, assim, a primeira cicatriz que a gente tem é a cicatriz umbilical. Ela é uma cicatriz. E na sequência a gente já ganha uma da vacina aqui, que é muito dolorosa. É aquela, sabe aquela que inflama? E na fase oral da criança, assim, que a criança usa a boca para tudo. A criança usa a boca para chorar, ela manifesta com choro a dor. Para ganhar o prazer, que é o mamar, ela é tudo pela boca. Então ela está com aquele processo doloroso, o cérebro está processando as informações e ligando já com a boca. Está ligando tudo. O cérebro está dizendo, nossa, ela está com dor no braço aqui, mas ela chora e ela ganha prazer. Nossa! Então, e começa a associar, e você não sabe como que é essa questão elétrica nossa. Como isso dispara na vida. Como isso dispara. Essa questão da boca, essa questão das sensações que a gente tem na nossa primeira infância. Que eu tô alegre, eu tô bem. Eu tô doente, eu choro, minha mãe me socorre. E daí eu nem tô com fome, ela já me dá mamar. Eu já mamo antes da hora, porque tomei uma vacina, tô inflamado, tô com dor. E o cérebro fala, ó, peguei o esquema. Peguei o esquema. E registrou aquilo e aquilo vai perdurar. Vai para a vida da pessoa. Então, Ana, é assunto e assunto muito bom. Escuta essa. Uma vacina, que é possivelmente a nossa segunda cicatriz. A primeira foi a umbilical, que é uma cicatriz que dói muito, porque dói, inflama. E a mãe agrada dando mamar, entendeu? Dando chupeta para a criança, criando informações na boca aqui, ó, criando informações. Então, uma interferência que está aqui correlaciona com aqui, ó, já. E isso chama terapia neural. Então, respondendo a tua pergunta, né? Já estou me empolgando aqui. A vacina também é uma interferência, também é um caminho aqui de bloqueio, mas também é um caminho que bloqueia e nos traz sensações com relação à nossa boca. Prazer, raiva, tristeza, tudo relacionado aqui. A cesárea é muito comum, né? Cesárea, um acidente onde você se machucou, uma prótese que você colocou, faz aquela cicatriz em T, você rompe ali terminações nervosas, a paciente perdeu a sensibilidade da auréola, demora para voltar, tem parestesia na auréola, então tudo isso a terapia neural ela ajuda muito. Você faz uma reprogramação, porque a substância que nós utilizamos é a procaína, né? Ela foi descoberta como tratamento por dois irmãos alemães, os Runeks. Eles tinham uma irmã lá que tinha muita dor de cabeça, e não tinha tratamento. Ela tinha assim uma cefaleia intensa. E ele foi fazer endovenoso. Ele foi fazer um tratamento endovenoso e, por erro, ele colocou procaína. E passou e ela voltou e falou, puxa vida, não sumiu a minha cefaleia. Eu não tenho mais dor de cabeça, eu não vejo mais aqueles pontinhos brilhantes que eu via. Eu tô muito bem. E daí eles começaram... Foi descoberta por acaso, então, na verdade. Acaso. Aí eles começaram, pô, tem alguma coisa a ver. Ele tinha uma cicatriz aqui na testa, profunda, e ele começou a aplicar a terapia neural aqui, nele, e documentou. Aí ele foi mais além, ele foi dente por dente.
testando a terapia neural nos dentes e documentando e observando qual órgão reagia, como que aumentava a frequência elétrica do órgão à distância, qual órgão, e criou um mapa. Então, existe um mapa da terapia neural, que nesse mapa a gente correlaciona todos os dentes com os órgãos, com as vértebras também, nós temos com as articulações. Então, ele deixou isso documentado, que é o mapa de VOLE. V-O-L-E. É um mapa para a gente correlacionar as questões bucais. E as questões sistêmicas, que são as cicatrizes, que são interferências. Então, isso são campos interferentes. Questões bucais, como dentes, estruturas ósseas, ossos fraturados também, tecidos de várias camadas. Isso são campo interferente. Uhum. E que Hoje, a cura de doenças idiopáticas, de uma bexiga. Quem tem uma bexiga que não funciona legal, que está uma bexiga hiperativa, deveria experimentar a terapia neural. Porque é como se você pegasse aquela área que está em curto-circuito, né? E refizesse isso daí, né? Refizesse esse circuito. Você ajuda a restaurar esse circuito e essa conexão elétrica aí, né? Entre os neurônios. Aquele fio desencapado que não pertinho do outro. Então, tá um fio desencapado, um próximo ao outro ali. Entendeu? Com a bainha de meia, tudo ferrado. Você vem restabelecer de novo esse processo. E esse neurônio, ele manda uma informação que deve ir e outra que deve voltar. Rapidamente. Até testemunho aí, gente. A Vi colocou ali, ó, terapia neural é vida. Não somos nós que estamos falando, ó. Ela que falou ali, terapia neural é vida, né? Muito legal. É só tentar. E como que esses campos interferentes bucais, né, para a gente ir finalizando aí, eu queria chamar a atenção dos processos oncológicos, né, das pacientes com câncer. De que maneira esses campos interferentes, vamos falar especificamente do câncer de mama, que é aquilo que está na minha prática diária, né, e que eu sei que tem pacientes aqui com câncer de mama. Então, de que maneira esses campos interferentes bucais podem estimular ou manter, né? E não só os campos interferentes, tá? Mas as inflamações crônicas, né? Aí eu queria que você explicasse o NICO, o que é o NICO lá, e de que maneira essa inflamação crônica na boca, que às vezes não dá nenhum sintoma, eu posso não ter dor, posso ter uma inflamação crônica ali, e posso não ter dor nenhuma, posso não ter aparentemente nenhum sintoma, aí de repente eu apareço lá com um câncer de mama, né? Óbvio, a gente sabe que o câncer de mama é multifatorial, tem uma série de fatores envolvidos, mas esse pode ser um fator que seja a gota d'água, por exemplo. Então, de que maneira que isso se conecta, Gi? Então, primeiro, o dentista integrativo biológico, ele vai fazer um exame para ver se existe esse campo interferente na boca, que a gente faz o CCL5 RANTS. Então, primeiro de tudo, você vai dosar para ver se as citocinas elas estão aumentadas nesse paciente. Então, se elas estiverem, você já tem um parâmetro. Exame de sangue? De sangue. Você já tem um parâmetro de partida, certo? Você já tem um parâmetro de partida. O segundo, se a paciente já tem o diagnóstico, se ela já fez o exame, se ela já vai entrar no tratamento ou já passou por um tratamento, você vai verificar esse campo interferente, que geralmente são os molares superiores, posteriores. Se esse dente está tratado canal, se esse dente tem pino dentro, que são parafusos que são colocados para segurar próteses. Se esse dente ele possui uma prótese, uma coroa, que cobre o dente inteiro, porque daí também tem a questão que esse dente não tem oxigênio, ele não respira. O dente é um órgão vivo. Você põe uma coroa, você
É muita coisa para a gente conversar, tá? Mas o sistema linfático, ele alimenta. Porque quando você tem uma célula que ela cai na corrente sanguínea, ela não anda contra a corrente. É tudo favorável para ela. Então, quando ela consegue um processo inflamatório, você identificou no exame ali no RANDS, no CCL5 RANDS, você já sabe que tem um campo interferente, você já sabe que a paciente ela está num tratamento oncológico, você vai mostrar para ela e dizer, ó, você tem aqui citocinas aumentadas. E são campos interferentes na sua boca. E essas bactérias que estão aqui, elas alimentam a distância, o órgão, o fígado, o rim, a mama, elas alimentam lá a distância. Então, o que acontece? Vai através do sistema linfático para drenar. O sistema linfático está em fadiga, porque você já está com esse dente há 10, 20, 30 anos. E você vai alimentar. Você vai lá, você vai remover o órgão, você vai fazer a quimioterapia, mas o foco, a interferência, continua, que está na sua boca. E é assim. É dessa forma. Uhum. Uhum. É exatamente como eu estou colocando. Uhum. Então, a partir do momento que você faz um diagnóstico, no seu caso, que você é mastologista, o paciente desenvolveu um CA de mama, você precisou esvaziar a axila, você já fez um tratamento, você tem que agora permitir, o paciente ele tem que entender que ele tem que buscar a causa disso, que pode estar na boca. E tem como a gente fazer o diagnóstico através de exame de sangue, através de tomografia, para mostrar para o paciente que ali é um foco. É como você querer secar o chão e deixar a torneira aberta. Molhou teu chão, você tem que fechar a torneira. E a torneira está aberta dentro da boca lá, que é um dente, uma interferência bucal, é um foco infeccioso, bactérias anaeróbicas. Elas sobrevivem sem oxigênio. Elas se reproduzem loucamente o tempo todo. Elas começam a destruir osso ali. É tudo propício ali. É úmido, é quente, é escuro. Tudo pronto para que as bactérias façam a festa. E começam a alimentar aquele órgão para voltar tudo. A terapia neural, Ana, tem mais uma coisa. A terapia neural traz memórias emocionais. Enquanto você está fazendo a terapia neural, você permite também uma paciente que tem um câncer trazer a emoção para fora. Trazer aquela emoção mesmo ainda, que talvez na terapia não veio, que já fez algum trabalho, mas ainda não veio, você consegue. Porque a pessoa lembra. Tem um filme muito bom, que eu vou deixar aí depois para o pessoal assistir, para entender a terapia neural. É um filme, escutem essa, é um filme que acontece na Índia, são 2 meninos, e um dos meninos se perde, entra num trem, viaja 1.600 quilômetros da sua casa. E nesse percurso, uns dias antes, ele tem 4 anos, uns dias antes ele sofreu um acidente e bateu a cabeça, e a mãe dele cuidou aqui dele. E ele tem uma cicatriz aqui assim na testa, só que ele se perde da família com 4 anos. Vai para um orfanato, é adotado por uma família muito boa, vai para o Canadá, é criado no Canadá, só que ele tinha 4 anos. No orfanato não tem nome do pai, não tem nome dos irmãos, não tem a cidade que ele morava, não tem nada. Então ele cresceu, ele não lembrava nada. Nada. Aí um dia ele tá com a namorada, ele só sabe que ele é adotivo e que ele tem muita vontade de encontrar com a mãe. Ele conhece uma namorada, ele tá deitado no colo da namorada, história real o filme, tá? E a namorada começa a fazer massagem na cicatriz dele. Eu acho que o diretor do filme nem imaginou que a moça ou entendia de terapia neural. Só pode. Só pode. E ele já estava muitos dias em Google Maps, ele já tinha feito tudo. E ele deita assim na namorada e dorme. Ela começa a fazer um carinho assim nele, na cicatriz. Quando ele acorda, ele lembra, ele tem uma imagem de ouvir o nome do irmão.
e o nome da cidade que ele morava. Daí ele vai no Google Maps e começa a pesquisar. Quando ele entra no Google Maps, que ele aproxima, ele fala, olha aqui que eu morava. E começa. E começa e descobre a casa dele e encontra a família. Então, ou o diretor entendia de terapia neural para escrever isso, colocar isso nesse filme, ou foi uma coincidência, assim, que eu não acredito. E tá lá. Eu vou passar o nome desse filme para o pessoal assistir. Assistir final de semana. Eu ainda falei alguém colocou ali, ó, Lion, uma viagem para casa. Esse? É esse mesmo. Esse filme mesmo. A Gisela colocou ali, ó. Ô, Gisela, obrigada. Ô, Gisela, obrigada. Gente, pessoal, para vocês que querem entender de campos interferentes, uma hora aqui é muito pouco para eu falar tudo que eu tenho para falar, mas assistam esse filme, vale a pena, é uma história real e tem ali um pedacinho do que é a terapia neural e do que a terapia neural pode fazer, pode trazer informações. Então, o paciente tem um câncer, você mexe na interferência, traz uma emoção que estava ali guardada nele, ele lembra, ressignifica aquilo, vê com o adulto que ele é hoje e pode ver a vida melhor e pode melhorar muito a saúde, removendo as interferências bucais. É isso aí, gente. Então, vocês já viram que todo mundo tem que ter uma dentista biológica para chamar de sua também, né? Tem que ter uma nutricionista funcional para chamar de sua, tem que ter uma médica integrativa para chamar de sua e uma dentista biológica também, né? Porque aí a gente fecha pelo menos esse triângulo. Claro que a gente pode falar de saúde mental, né? E tem toda uma questão aí, mas eu acho que hoje, assim, quem são aquelas pacientes que a boca me chama muito a atenção, né? E são as pacientes que eu procuro conversar com elas sobre a questão da avaliação odontológica, de pelo menos fazer esse diagnóstico odontológico para a gente traçar um caminho. Então, as pacientes oncológicas, tá? Seja aquela paciente que está em tratamento, uma paciente que já passou pelo tratamento, ou uma paciente com alto risco familiar e que queira prevenir um câncer. Então, nesses 3 cenários oncológicos, a gente tem que pensar na avaliação odontológica, biológica. O cenário de infecções de repetição, né? Principalmente urinário, aí. Então, a Gi já falou ali, bexiga hiperativa, né, infecções urinárias de repetição, a gente tem que fazer essa avaliação. Numa paciente com uma inflamação crônica de baixo grau, em que a princípio você já tratou das outras causas e você não tem uma melhora, né, é importante avaliar esses campos interferentes, né? Pacientes com doenças autoimunes, ou seja, pacientes com risco cardiovascular, né? Olha lá, Lúcia, viu? Falei para você marcar a avaliação de odontologia biológica e eu acho que vai ser importante, porque são situações em que a boca pode ser mantenedora dessa inflamação aí, a gente melhorando essa parte bucal, às vezes a gente ajuda a fazer essa limpeza, a gente ajuda o organismo a se manter mais detoxificado aí. Então, essas são situações em que a infertilidade também, infertilidade acho que é algo que a gente também precisa avaliar, muitas vezes, né, infertilidades que a gente fala sem causa aparente, você não consegue achar uma causa para a infertilidade daquela paciente. Ou seja, quase todo mundo vai ter a indicação dessa avaliação, né? A frase, a saúde começa pela boca. Só que a pessoa imagina que é alimentação. Quando se fala a saúde começa pela boca, é isso, gente. É o cardíaco, é o vascular, é o linfático, é o gástrico, é o intestinal. A nossa mucosa, ela é de mesma origem embrionária que a mucosa intestinal. E assim, a boca a mucosa é tão fina e tão importante que os medicamentos sublinguais isso que eu ia falar. Para absorção rápida. Medicamento, né? Filme oral hoje, você põe uma fitinha lá no céu da boca, você tem medicamento sublingual que cai direto na circulação. Cai direto
na circulação, então quer dizer que o medicamento cai direto na circulação e a bactéria que está ali não cai. Também. A toxina que está ali, que o teu corpo está fazendo, o gás que a bactéria faz, não cai. Só o medicamento. Então, assim, a gente precisa continuar saindo da caixa e resolver. E saúde longa e viver bem. E assim a gente pode ajudar os pacientes que já estão em tratamento, a gente pode melhorar a vida de um paciente que já está em tratamento quimioterápico, radioterápico. A gente pode ajudar o paciente a não entrar nesse caminho, que a gente pode ajudar na prevenção, tratar antes de que isso aconteça, prevenir, cuidar, olhar o histórico familiar, é disso que se fala odontologia integrativa. Não, eu estou mudando, tá? Eu estou falando medicina dentária biológica. Ai, meu Ó, gente, nós estamos programando um podcast, né, Gi? Estamos programando um podcast para que a gente possa falar mais tempo sobre isso. E eu acho que, na verdade, a gente vai precisar de vários podcasts, né? Porque a amálgama dá um podcast, terapia neural dá outro podcast, campo interferente dá outro podcast, né? E assim, nós vamos ter que fazer isso. Já salve essa live. Salve essa live, que essa live é muito importante para nós. Mas a gente vai fazer o podcast, vai falar na live aqui para pacientes, mas os profissionais, a gente tem embasamento para falar, para levar isso para profissionais, para a tua equipe, porque eu sei que você tem muitos seguidores aí. Eu estava na pós lá, sentou uma colega do meu lado de Porto Alegre. E daí ela falou, você é de Curitiba, você conhece a doutora Ana Machado? Eu falei, sim. Sim, e Roberta de Porto Alegre. Daí a Roberta Roberto Miele. Daí ela falou, poxa, ela veio aqui numa pós, eu não pude vir. Então, assim, são pessoas que te seguem, são pessoas que você da minha turma da pós-graduação da longevidade. Então, são pessoas que estão esperando você falar. Profissionais, né? Porque os pacientes, a gente está aqui no Instagram, a gente vai trazer informação muito clara, muito fácil de entender, ensinar o próprio paciente a se cuidar. Mas, assim, aquele profissional que está lá em Porto Alegre também quer, entendeu? A Roberta, ela está lá montando uma clínica de odontologia biológica lá dentro da clínica dela e tal. Então, assim, são profissionais que estão esperando. Você tem o teu segredo. Só para responder a Dani ali, a Dani é uma paciente que tem uma doença autoimune e ela tem ainda um processo ali né, ela usa imunobiológico e ela tem um processo de uma candidíase de repetição que a gente está cuidando, tá, né, tentando melhorar ali o quadro imunológico dela como um todo. E ela perguntou, começo por gastro, começo por, né, dentista, pensando nessa modulação, né? Considerando que a boca é o primeiro passo aí do trato gastrodigestivo, né? Poderia tranquilamente passar na avaliação da GI, sem a menor sombra de dúvida. Se você tiver um problema gástrico intestinal, o dentista vai saber, o biológico vai saber, né? Você já vai saber o dente, já vai saber o que fazer, porque a digestão, ela começa na boca, né? Eu estou falando até mais, eu acho que já começa nos olhos. Você olhou, começou a salivar, já está dentro da boca. Sim, você saliva porque é tudo um mecanismo, é tudo junto. Não adianta, você vai salivar para receber o alimento. Então, assim, é função do dentista biológico, do dentista integrativo. Vai no dentista primeiro. Vai ver o molar inferior, os molares inferiores. Doutora Gilian, muito obrigada por essa live, tá? Muito obrigada mesmo. Faz tempo que essa live, né, estava para sair. Eu vou deixar a live salva. Acho que a gente vai ter que fazer aí vários podcasts, né? Pessoal, encaminhem a live para quem vocês conhecerem aí, que ou se interessariam por esse assunto, ou tem uma dessas patologias que a gente comentou que se beneficiaria também dessa avaliação da odontologia biológica, né? Sigam a doutora Gilian,
quem era da doutora Giliane siga, né? E aí a gente vai... Aí, ó, a gente tem a Flávia Mancino, boa noite. Luz Marina, boa noite. Lucelena, Mariana. Eu vou deixar aqui o contato. Sigam a doutora Ana Machado. E a gente está aqui unindo a medicina com a odontologia para que o dentista tenha o conhecimento do seu campo de atuação, mas tenha essa compreensão também do sistema funcionando como um todo, e que o profissional também tenha esse olhar, né, de poder solucionar verdadeiramente e ajudar o paciente de uma forma integral, removendo as interferências bucais que alimentam as doenças, que mantêm as doenças, que mantêm o paciente doente, né? É isso aí, Gi. Um beijo. Então, muito obrigada, tá? Um Muito beijo, obrigada salva a live. Faz Um uma beijo. foto aí que eu vou fazer uma foto. Tá. Aí. Tá lá. Oi? Ih, agora a gente travou para mim. Aí, já tá feita. O Instagram deu um bug aqui, mas já tá feita. Então, Beijo. tá. Beijo, tchau. Gente, boa noite, beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.